amigos, nessa entrada agora pela manhã é mais para um teste que nós vamos fazer sobre a possibilidade de nós fazermos a transmissão ao vivo pelo próprio canal nosso do YouTube. Isso porque nós já temos mais de 1.000 pessoas, ou umas 2.000 pessoas, que estão além das 5.000 no Face, mas que não podem dialogar conosco durante as nossas lives, né? Então, vamos fazer mais uma tentativa, que eu tentei da outra vez, o sinal não foi suficiente, para que nós possamos fazer essa conversa, ter essa conversa, e todos poderem dialogar com a gente sempre que houver necessidade, houver possibilidade, né? Bom, o que nós vamos ver hoje é o seguinte: nós estamos tentando realizar nos colégios que nós estamos dando nossa contribuição, orientando e fazendo a formação continuada dos professores e ao treinamento parental e a orientação dos alunos, no sentido de que haja realmente uma formação correta, tanto do caráter, principalmente do caráter, mas alicerçada numa educação responsável e numa aprendizagem real. Então nós precisamos, na realidade, o quê? Nós precisamos ter educação responsável. Nós precisamos ter aprendizagem real. E nós precisamos ter formação do caráter. Não adianta nós termos educação sem aprendizagem, aprendizagem sem caráter, um sem o outro. Isso aí fica o que nós estamos vendo aí no mundo afora. Nós estamos vendo, por exemplo, agora, na parte política, um desacerto total em relação às opiniões. Então, vejamos, as pessoas têm raiva das pessoas que conseguem ter uma opinião diferente da sua. Isso significa falta total de uma boa formação. Quem tem uma boa formação, quem está bem resolvido consigo mesmo, forma sua opinião sobre diversos assuntos, sobre política, filosofia, sobre esportes, sobre saúde, sobre todos os aspectos que possam existir opiniões diferentes. Aliás, sobre tudo na vida pode ter opinião diferente. E fica até curioso, certo? E vai querer notícias maiores, etc., quando vê que alguém consegue emitir uma opinião diferente da sua. Por quê? Porque realmente cada um de nós tem uma formação de pensamento, de raciocínio diferente. Não é impossível que duas pessoas consigam raciocinar de forma igual, porque o raciocínio, isso nós poderemos mostrar inclusive em outras oportunidades, assim que as dúvidas surgirem, nós podemos mostrar neurologicamente como se processa esse raciocínio. Ele leva em consideração toda a bagagem cultural que cada pessoa tem. Então, quando nós chegamos à conclusão de um determinado assunto, significa que o nosso cérebro pesquisou em todo o nosso córtex cerebral, ou seja, todas as gavetas de memória que nós temos na nossa cabeça, né? Quer dizer, eu digo cabeça, mas a gente não sabe se a memória está espalhada até pelos DNAs, como Roger Tsien sugeriu após ganhar o prêmio Nobel relacionado ao DNA lixo, né? Quando ele descobriu que cada grama do DNA que nos livros de medicina está considerado DNA lixo, tem a capacidade de 1.000 terabytes de memória, cada grama do DNA. Mas isso é para a parte técnica das nossas conversas, né? Quando houver dúvida sobre isso, nós vamos explicar esses detalhes. Agora vamos falar de uma maneira geral. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, na realidade, levar em consideração que para formar uma mente, e olha, todo educador, toda escola, todo professor, todo pai, está responsável pela formação de uma mente humana. E para nós formarmos uma mente humana, nós precisamos formar uma mente humana que tenha capacidade própria de raciocínio. Nós não somos máquinas. Se nós fôssemos simplesmente uma máquina,
não haveria tanta necessidade de formar uma pessoa com capacidade de raciocínio. Bastava nós programarmos o que ela precisa fazer e ela vai fazendo aquilo corretamente. Mas ela não vai ter raciocínio próprio. Então, se aparecer uma dificuldade, um perigo, um desafio que seja diferente daqueles para os quais nós, pais, professores, educadores, estávamos preparados, essa pessoa vai buscar nos ensinamentos enlatados a resposta. E não vai encontrar, porque nós não tínhamos esse desafio, nós, nossos avós, etc., não tinham esse desafio, então nós não temos conhecimento enlatado para enfrentar esse desafio. E essas pessoas, mal formadas por nós, vão ficar perdidas, porque vão ficar procurando uma solução existente. Então, nossa responsabilidade não é fazer com que nossos filhos, nossos alunos, etc., sigam rigorosamente aquilo que nós achamos que é o certo e que é o errado. Façam rigorosamente, tenham as mesmas respostas que nós tivemos para tudo na vida. Não! Nós temos que fazer com que eles tenham capacidade de elaborar suas próprias conclusões, elaborar seus próprios raciocínios, elaborar suas próprias respostas e criar seus próprios caminhos. Lógico, nós estamos aqui para orientá-los, principalmente baseado nas experiências que nós tivemos até agora, para evitar que eles entrem por caminhos que nós já sabemos que são prejudiciais, que são errados, que não dão certo, etc. Porque aí vai ser muito mais fácil para eles encontrar caminhos perfeitos. Porque eles já não vão precisar sofrer o que nós sofremos, passar por desafios que nós passamos, de coisas que nós comprovamos que estavam incorretas, erradas, prejudiciais, etc. E isso sim, mas nós temos que deixar abertura suficiente para eles raciocinarem por si mesmos. Então, por exemplo, se eu estou numa sala de aula, num dos colégios que nós estamos dando apoio, orientando, etc., inclusive o nosso, né? Nós só temos um colégio nosso, o resto são todos colégios públicos, privados, etc., que nós fazemos questão de estar dando todo o apoio. Todos os dirigentes escolares, coordenadores, professores sabem disso. E eu estou sempre à disposição, em cada cidade que eu tiver, para continuar fazendo isso. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, na realidade, montar informações que sirvam de premissas para que esses nossos alunos, nossos filhos, etc., possam utilizar no seu raciocínio. Como eles vão utilizar, nós podemos até orientar, mas até um ponto que nós não estejamos impondo nossas opiniões ou conclusões, tá? A menos, como eu disse, que sejam opiniões, conclusões que já tenham sido experimentadas como coisas prejudiciais à saúde, ao próprio indivíduo, etc., coisas assim. Então, se você está dando uma aula para uma turma de 30 alunos sobre história e fala sobre um determinado acontecimento político, como todos os acontecimentos são políticos mundiais, aí você consegue dar uma aula de maneira que, ao mandar seus alunos emitirem uma opinião sobre o assunto, você consegue ter alunos concluindo de forma oposta à sua, ou diferente da sua, você venceu. Você é um vencedor. Agora, se você acaba de dar uma aula, aí você, sem querer, puxou um pouco para a sua opinião política, religiosa, ou seja lá o que for. E no final, numa avaliação que você faz, todos os alunos respondem rigorosamente dentro da sua forma de raciocinar, da sua opinião, você fracassou. Entenda, esse é que é o detalhe. E eu vejo muitos professores que pensam ao contrário. Eu me sinto fracassado se por acaso todos os meus alunos de uma determinada turma, na hora que eu vou fazer um teste, uma pergunta sobre a opinião daquilo que eu falei, todos repetem rigorosamente a minha opinião, não em relação a assuntos técnicos, a assuntos científicos, até em relação a isso, mas aqueles que realmente questionam, aqueles que conseguem pensar um pouquinho diferente, conseguem pensar um pouco mais, conseguem pesquisar algo além daquilo. Isso é maravilhoso, tá? Porque aí nós estamos realmente construindo mentes. Nós não estamos construindo robôs. Então, a grande diferença entre nós construirmos mentes
e nós construímos robôs está justamente na forma como nós pensamos, sentimos a resposta, o resultado daquilo que nós estamos fazendo. Então, uma boa educação, uma boa formação, uma boa orientação é aquela que dá todos os alicerces, todos os elementos para que seus alunos, seus filhos, consigam raciocinar por conta própria e consigam chegar às suas próprias conclusões sem precisar repetir ou buscar respostas que foram enlatadas por nós ou por qualquer um, principalmente atualmente pela Rede Globo de televisão, ou seja, pela mídia que está tentando enlatar respostas, a mídia da Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Veja, Rede Globo de televisão, que estão tentando enlatar opiniões, enlatar respostas, que, se nós pesquisarmos, estão com alguma outra intenção. Então, quando nós conseguimos formar mentes questionadoras como essas que eu falei, não tem mídia, não tem Globo, não tem Veja, não tem Estado, não tem Folha, não tem nada que vá enlatar a opinião de nossos alunos e nossos filhos. Eles vão ouvir, vão achar graça, vão verificar o que tem de verdade, o que tem de mentira, o que coincide com a sua opinião, o que não coincide, vão pesquisar mais, vão verificar nas fontes, e com isso estarão pessoas reais, humanas, que eu acho que a humanidade está sendo destruída, né? Humanas no sentido de que nós somos lógica e emoção. Nós temos capacidade de raciocinar e devemos utilizar isso. Eu ouvi hoje um vídeo rápido de 1 minuto e meio de alguém falando sobre liberdade, né? De uma maneira maravilhosa, ou segurança. Então ele fazia um paralelo entre liberdade e segurança. Um paralelo muito parecido com o que eu fiz no meu vídeo O Mito da Caverna, baseado em Platão, né? Então ele dizia, em poucas palavras, né, no final, você prefere ter seu alpiste garantido todos os dias dentro de uma gaiola fechada, seu alpiste e sua água todo dia está, segurança total, mas dentro de uma gaiola fechada? Ou você prefere que a porta da gaiola esteja aberta e você voe pelo mundo? Lógico, você que vai ter que batalhar seu alpiste, você que vai ter que batalhar sua água, então você vai ter que ter muita coragem para ter liberdade. Então, entre liberdade e segurança vai uma grande diferença. Segurança é para os fracos, liberdade é para os fortes. Assim falei eu também no Mito da Caverna. No Mito da Caverna de Platão, eu mostrei exatamente o que Platão tentou mostrar para nós. Que é o quê? Gente, nós normalmente estamos encerrados numa caverna de pensamentos e de opiniões. Então, a sociedade nos fecha nesse limitado horizonte de decisões. Basta a gente ver que para qualquer adolescente, os pais, avós, sem culpa, coitados, né? Dizem, não, você tem que ser engenheiro, médico ou advogado. Qualquer outra profissão longe dessa não presta. Então você fica voltado para aquilo que a sociedade lhe impõe. Eu tenho que escolher uma profissão que me renda muito dinheiro. E acaba escolhendo uma profissão que lhe renda muito dinheiro e não vai render dinheiro nenhum, é óbvio, né? Porque quando a gente escolhe uma profissão pelo resultado que ela vai dar financeiro, significa que nós não gostamos dela, nós não temos amor por ela. E para sair dessa caverna, precisa ter coragem. Coragem. Coragem de quê? De perceber que lá fora o mundo é muito mais aberto, muito mais amplo do que o mundo dentro da caverna. Mas o mundo dentro da caverna é muito seguro. Basta você fazer tudo que está sendo feito dentro da caverna, que tem a comida, tem tudo direitinho ali. Agora, você não sai dali, você não conhece nada, você não amplia seus horizontes, você vai ficar encerrado naquilo que impuseram dentro da sua cabeça para se constituir o seu pensamento, o seu raciocínio, suas conclusões. As suas conclusões têm que ser iguais às de todos os seus colegas da caverna. Porque se você pensar diferente deles, você vai ser morto por eles. Assim aconteceu na caverna de Platão.
Então, agora, para você ter seu pensamento, sua ideia, você ficar livre para voar dentro da sua... curtir a vida, né? Porque você dentro da caverna, você não está vivendo, você está vegetando. Para curtir realmente a vida, ser feliz de verdade, você tem que sair da caverna. E fora da caverna, você vai ter que batalhar pela vida. É óbvio. Mas você vai descobrir o prazer, o amor pelas coisas. E você vai poder realmente vencer naquilo que é mais sublime, que é o amor e o conhecimento. Você vai ter conhecimento e vai poder amar de verdade. Não aquele amor de dentro da caverna, que é um amor todo fechado em quartos em 3 dimensões. Tá? Você vai poder pular, andar, viver a vida. Então, isso depende muito, esse estado de psicológico, emocional, educacional e de raciocínio, depende muito de nós, professores, nós, pais, nós, educadores em geral, para nós podermos construir essa abertura de mente, essa capacidade de questionamento, essa capacidade de emitir suas próprias opiniões em todos os nossos alunos. Então, isso é que nós vamos tentar, aos pouquinhos, fazer por aqui. Nós vamos fazer essa experiência que nós estamos fazendo pelo YouTube para ver se, por acaso, a transmissão ao vivo pelo YouTube funciona, porque se funcionar é ótimo, porque aí não tem aquele problema do Face, que só os 5.000 que estão como amigos que podem dialogar com a gente, os 1.000 e tantos que estão fora não tem condição, e aí todos poderão dar a sua opinião, ok? Um forte abraço para vocês e a qualquer momento estaremos de volta. Hoje, quarta-feira, às 9 da noite, nós estaremos de volta fazendo a nossa live de toda semana, essa de hoje, ainda pelo Face. Vamos fazer uma nova experiência pelo YouTube hoje à tarde também, para ver se está dando certo. E depois, se houver uma conveniência, nós passaremos a transmitir pelo YouTube. Um forte abraço.